Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um assunto que é muito que é difundido entre nós, os cristãos, por muitas denominações. Esse assunto, ele entrou dentro da igreja e hoje faz parte também de certas doutrinas de algumas denominações, como se fosse verdade, mas é uma mentira. E por que esse assunto é relevante para a igreja? Porque a igreja, ela tem o dever de buscar a verdade. A igreja, ela tem o dever de verificar a verdade. Aqueles que ensinam o povo, que cuidam do rebanho do Senhor, eles têm que ter conhecimento. Porque sem conhecimento das coisas de Deus, é possível que eles, em vez de ajudarem as ovelhas, eles venham a destruir as ovelhas. Nós vemos isso no passado, aconteceu no tempo de Israel. Jesus falou assim, deixai-os, são condutores cegos, porque se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então isso é uma verdade. Isso não é algo que, como igreja, nós estamos isentos. E eu acho que nós, como igreja, nós temos pouco dedicado o nosso tempo, a nossa vida, para conhecermos a verdade. Porque a verdade, irmãos, a verdade não é somente dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os homens. Não. Isso é a verdade. Mas isso não é toda a verdade. É preciso que nós, como igreja, como aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, eu falo, porque eu não tenho cargo nenhum na igreja. Deus não me deu nunca um cargo na igreja. Fazer parte daquilo. Deus me deixou fora, porque Deus tinha muito que falar comigo. Deus tinha muito que me mostrar. Porque quando você participa de um grupo, você participa daquilo que eles pensam. Não é verdade? Mas Deus me tirou disso. Porque Ele queria que eu recebesse dele, que eu tivesse tempo e dedicasse o meu esforço para buscar na sua palavra a verdade. E Deus prometeu para nós que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Não é isso que Jesus fala? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos. Lá em Tiago, acho que Tiago fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, pedi a Deus, que dá gratuitamente sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria. E qual é essa sabedoria? Essa sabedoria é aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Que nós não aprendemos de um para o outro, mas que nós aprendemos com o Espírito de Deus, buscando a verdade, inquirindo de Deus a verdade. Isso é um dever nosso, não somente dos pastores, dos ensinadores, mas de todo aquele que é cristão, que tem o Espírito de Deus. Porque para isso Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que pudéssemos saber quais são os pensamentos de Deus, que estão escritos nessa palavra, que foram verbalizados para nós dentro dessa palavra. Então, hoje eu quero falar de uma heresia que está dentro da igreja, e que foi introduzida junto com outras heresias,
Porque quando uma mentira só pode ser sustentada por uma outra mentira. Toda vez que o homem produz uma mentira, ele precisa de uma outra mentira para sustentar a mentira anterior. E assim ele vai. Um abismo a outro abismo. De uma mentira até se tornar completamente maniantado na sua mente, na sua fé, pelaquela mentira. E toda mentira tem uma origem. Toda mentira é produzida pelaquele que é o pai da mentira, que é Satanás. Satanás é a serpente que enganou Eva. E como que ela enganou? Pela boca. Pelaquilo que ela falou. Foi o veneno da serpente, da boca da serpente, que envenenou Eva. E também envenenou o homem. O homem se encontra num estado está doente. Por causa do veneno da serpente. E o único que pode nos tirar desse, que tem um antídoto, o único antídoto contra o veneno da serpente é a verdade. Não existe como combater Satanás senão pela verdade. A única coisa que Satanás tem medo é da verdade. Por quê? Porque a verdade vai expor ele. Porque a verdade é a luz. E a luz manifesta tudo aquilo que está escondido, está camuflado, está como diz, está encoberto pelas trevas. E as trevas nada mais é do que a mentira, o engano. Então Jesus, como a luz do mundo, ele veio primeiramente, para trazer luz aos homens. Por quê? Porque os homens estavam em trevas. Os homens não tinham conhecimento das coisas de Deus, ou o que Deus haveria de fazer. Foi Jesus que abriu o livro selado. Que livro selado é esse? A palavra de Deus sempre existiu, desde o princípio, mas ela estava como que encoberta. Porque aquele que tinha a chave para abrir esses selos ainda não tinha vindo ao mundo. Então Deus foi trazendo conhecimento aos pouquinhos, porque nós não estávamos preparados para conhecer a verdade. Até o tempo em que nosso coração, que Deus, usando a nação judaica, trouxe conhecimento para ele, o conhecimento de Cristo. Não são os judeus que nos salvam, é Cristo que nos salva. E aí, nessa questão também, é que nós temos que analisar aquilo que foi falado para nós. Uma das maiores, porque tem muitas heresias no meio da igreja, que muitas denominações aceitaram como verdade e pregam e perpetuam essa mentira nos púlpitos, arruinando a fé de muitas pessoas, impedindo que a verdade apareça. O que está escrito lá no capítulo 2 de Romanos. Quando nós consentimos conformamos com as coisas, nós estamos escondendo a verdade. Porque a igreja não pode parar. A igreja não pode ficar sem reaver os seus conceitos, aquilo que Deus falou. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso próprio entendimento. Nós temos que estar continuamente buscando a Deus. Senhor, isso é verdade ou isso aqui que eu estou crendo? O fato de eu crer em alguma coisa não torna aquilo verdadeiro. A minha fé tem que ser verdadeira pela exposição da verdade. E não pelo fato de assumir que isso é uma verdade. A minha fé não é verdadeira porque eu creio naquilo que eu digo que é verdade.
A minha fé só pode ser verdadeira quando ela tem base na verdade. Porque se não tiver base na verdade, eu posso crer em qualquer coisa que eu quiser. Então, nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. Você acha que nesses 2000 anos a igreja permanece pura, isenta de heresias, isenta de contaminações? Que ela ainda conserva os ensinos dos apóstolos? Não, irmão. Ao longo desses 2000 anos, Satanás introduziu dentro da igreja muitas heresias. Essa era a preocupação de Paulo 2000 anos atrás. Ele sabia que isso ia acontecer. Então nós precisamos voltar. Se nós quisermos um genuíno arrependimento, avivamento, nós precisamos primeiro reaver os princípios da nossa fé. E precisamos nos arrepender. E quando eu falo arrepender, é voltar para a verdade. Entende? Então, essa heresia que eu vou falar aqui, que heresia é essa? A heresia é que é difundido no meio da igreja de que nós, que não éramos judeus, fomos incluídos no plano de Deus por causa da rejeição dos judeus pelo seu Messias. E se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, nós, não judeus, gentios, não seríamos salvos. Isso é uma grande mentira, infundida no meio do povo de Deus, trazida pelo movimento, pelo espírito desse mundo, pelo espírito do anticristo, para justificar e para que houvesse aceitação daquilo que Deus rejeitou. Deus não rejeitou os judeus. E Deus não rejeita ninguém. A porta está aberta para todo aquele que quer entrar. Judeu ou não judeu, chinês ou não chinês. A porta está aberta, porque o Senhor veio para salvar o homem, não os judeus. Quando nós falamos isso, nós estamos dando prioridade de que Jesus veio para salvar os judeus. Mas isso não é verdade. Porque Deus já tinha falado, através dos profetas, que a intenção dele era salvar a humanidade. Não os judeus. E fazendo isso, nós pomos nós colocamos sobre o povo judeu a nossa salvação. Mas quem salva o homem não é o judeu, é Cristo. Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Entende? O fato deles terem rejeitado o Messias não anulou o plano de Deus. Porque não é eles que vão salvar o mundo, mas é Jesus. E Jesus veio. O fato deles terem rejeitado não mudou os planos de Deus. Muita gente fala assim, quando eles não aceitaram, o que aconteceu? Deus pausou o relógio ali e fez com que os judeus, os não-judeus entrassem para mais tarde, lá no final, salvar os judeus. Isso não é verdade. Isso é uma heresia que está no meio da igreja. Porque, de antemão, antes da nação judaica, Deus já havia falado de trazer a semente da mulher, que é Cristo, que haveria de nos livrar do pecado. E essa promessa Deus não fez para os judeus somente.
Ele fez para os judeus porque nós, os gentios, precisávamos receber conhecimento. E Deus precisava de alguém para falar sobre isso. Não que o conhecimento dos judeus pudesse salvar o mundo. Porque o conhecimento dos judeus era falar sobre Cristo. Os profetas, todos eles falaram do quê? Daquilo que haveria de Deus fazer no futuro, que era trazer o Salvador do mundo. Por quê? Porque Jesus tinha que nascer em carne e de uma maneira óbvia, ele teria que nascer na natureza humana. Ele teria que vir de uma família terrena. Para se fazer homem. Como um de nós, eu e você. Não que existisse algo ou que existe algo especial em Israel. O único que recebe glória de Deus é Cristo. Quando Israel, que era para aceitar o Messias, por quê? Por que aquilo que aconteceu com eles no ano 70 os destruiu? Por que Deus fez assim? Porque Israel, ele teria que ter aceitado Cristo para continuar dentro do plano de Deus. Mas quando ele rejeitou o Messias, ele se privou da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus que Deus tinha prometido a Abraão era Cristo. Este é aquele que abençoa Abraão e a sua descendência. Cristo. O fato deles terem rejeitado o Messias não parou ali o plano de Deus continuou. Quantos judeus que aceitaram o Messias? Porque o plano de Deus era pegar esses dois povos que viviam em rivalidade. Por que havia rivalidade entre eles? Por causa da lei. Porque a lei foi dada a eles, mas não como uma medida de salvação para eles, mas uma medida provisória. Porque a lei ia mostrar para eles que não existia nenhuma diferença entre eles e aqueles que não eram judeus. Porque todos estariam debaixo do pecado. E todos precisavam de Cristo. Esta mentira que fala que se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, eu e você não seríamos salvos, é a maior das mentiras que o diabo introduziu como doutrina em muitas denominações. E que os pastores, por não conhecerem a verdade, por não estudarem a palavra de Deus, por rejeitarem o conhecimento que Deus, cada dia, meu irmão, o Espírito de Deus está cada dia esperando para você chegar a Ele, para Ele te convencer, para Ele te falar a verdade. Mas porque os homens desprezaram a verdade, o conhecimento de Deus, eles foram destruídos, como Israel foi destruído. Porque Israel, tentando estabelecer a sua própria justiça, isto é, se firmando na sua próprio entendimento, não sabendo, não buscando a verdade em Deus, ele se priva da verdade, se colocando numa posição de, como diz, obstinação diante de Deus. Porque ele pensava que conhecia a verdade. Mas na sua ignorância, ele permaneceu na sua ignorância pela sua dureza de coração e pela sua, como diz, falta de
humildade para com Deus. De reconhecer que estava errado. Isso é o que acontece nesse período presente. Nós fomos feitos povo de Deus. Através do quê? Eles foram feitos povos de Deus através do concerto que Deus tinha feito para eles através da lei. Moisés, o mediador do concerto judaico. Mas o concerto eterno haveria de vir depois. O concerto judaico foi uma medida provisória de Deus para com a humanidade. Para que nós, olhando para ali, nós pudéssemos entender o que Deus ia fazer no futuro permanentemente. E quais seriam essas consequências que haveria para nós o quebrar aquele conceito. Portanto, o conserto da lei não traz salvação ao mundo. O conserto que traz a salvação ao mundo é o conserto que é eterno, cujo mediador não é Moisés, mas é Cristo. Cristo Jesus. A palavra do Senhor, e também entre os homens, a lei diz assim, que o testamento de um homem só tem validade havendo a morte do testador. Assim também, o primeiro concerto de Moisés foi consagrado com sangue de animais. Quando Deus trouxe os termos do concerto, que é a lei, para o povo, Moisés pegou o sangue do cordeiro que sacrificou, aspergiu em todo o tabernáculo, no livro da lei, e sobre o povo. Porque aquele era o sangue do testamento. Porque sem morte não há remissão do pecado. Uma vida é muito cara para ser redimida com valores humanos, por prata e ouro. Uma vida só pode ser redimida com outra vida, mas tem que ser uma vida que não esteja tocada pela corrupção. Porque o valor de uma vida é altíssimo. Tinha que ser um cordeiro imaculado para consagrar o novo concerto que Deus tinha que fazer com o homem, para salvar o homem. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele derramou aquele sangue, que ele morreu, tudo que estava debaixo da lei do velho concerto, trazido por Moisés, perdeu todo o valor. Até mesmo o povo que se chamava Israel, agora não é mais considerado por Deus o seu povo, porque o povo de Deus agora tem que entrar no novo concerto. O que Israel não fez. Quando era a hora dele ele passar o Jordão, se arrepender e aceitar a Cristo, o que ele ficou para trás. Então, tudo aquilo que era válido a lei de Moisés e o concerto que Deus tinha feito com eles acabou naquele momento que Cristo morreu. Agora, Deus fez um novo Israel. Um novo sacerdócio. Uma nova Jerusalém. Um novo homem. Não judeu e também não gentil, mas uma nova criatura. Nós, como igreja de Cristo, nós fomos criados para ser uma nova criatura. O que quer dizer nova criatura? De que o homem velho, o Adão velho, e tudo aquilo que veio no reinado do homem velho, que é fruto
do trabalho, da geração de Adão, naquele momento em que Jesus morreu, foi anulado. Tudo aquilo não pertence mais a Deus. Não é considerado o homem que Deus tinha no coração de fazer. Porque o homem que Deus tem no coração de fazer é o homem semelhante ao seu Filho Jesus Cristo, que traz no seu rosto a imagem e semelhança do Pai. Então, o fato da igreja hoje, praise Israel, dar honra àquele povo que está lá na Palestina, está totalmente errado. É como se a igreja estivesse negando a obra que Deus fez. É como se a honra que pertence ao Cristo tivesse sendo roubada e dirigida a uma outra entidade que não é Cristo. E que não tenha nada a ver com Cristo ou com Deus. Porque esse Israel terreno não é o Israel espiritual. Esse Israel terreno é o Israel que não aceitou Jesus, cujo espírito que está nele operando se revolta contra Deus. Está em constante rebeldia contra Deus. Não aceita o que Deus faz. Entende? Porque se eu rejeito Jesus Cristo, como que eu posso dizer que eu tenho Deus? Jesus não falou? Aquele que rejeita o Filho, também rejeita o Pai. Aquele que rejeita aquele que foi enviado, também rejeita o que o enviou. Se eu disser que eu tenho Deus na minha vida, mas eu rejeito Jesus Cristo, eu sou mentiroso. Eu sou uma mentira. Não somente mentiroso, mas eu sou uma mentira. Um engano. Eu tenho pretensões de ser o que eu não sou. Entende o que eu digo? Então, essa heresia que está dentro da igreja, ela abre as portas para a aceitação de muitas injustiças, de muita falta de entendimento pelaquele que deveria conhecer a verdade e ser o sustentáculo da verdade. Imagine, nós trazendo para o nosso púlpito esta heresia. O que é que nós estamos falando? Nós estamos espalhando, nós estamos contribuindo com Satanás. Em vez de se opor à verdade, à mentira, nós estamos propagando uma mentira. É o que aconteceu com Israel. Israel, na sua pretensão de ser aceito pelo mundo, ele produziu muitas heresias que foram entrando na igreja, e hoje o Israel pode fazer o que quiser, pode massacrar todo mundo, pode fazer. Não é o povo de Deus. Não é o povo de Deus, irmão. O povo de Deus é o povo que surgiu naquele momento em que Cristo morreu na cruz. Muitos dizem no capítulo 66 de Isaías que aquela profecia de Isaías, pode uma nação surgir num determinado dia, que isso é o Israel que está lá, em 1945, aconteceu esse milagre. Isso não é um milagre, meu irmão. A nação que Deus criou é aquela que nasce no dia que Jesus morre. No dia que Deus, como eu falei, fez uma coisa nova. Quando Jesus estava na cruz, nós vamos ver lá no capítulo 66 de Isaías, que o Senhor fala sobre a mulher gerando uma criança. E que haveria consolações. Poxa, eu preciso até ler para vocês. Por causa que, se eu não ler, parece que
fica só na minha palavra, né? Mas não é isso. Aqui o Senhor fala. No capítulo 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Que viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. O que o Senhor está falando aqui? Que ela daria a luz. Quando Jesus estava para ser crucificado, o que ele falou? Lembrando das palavras do Senhor. Ele falou assim, a mulher, quando é chegada a sua hora, sente dor e tristeza. Mas depois que ela dá a luz, ela fica alegre. Por quê? Porque ela trouxe um novo ser, um novo homem. É isso que Deus estava falando. Essa profecia é o que aconteceu no dia da crucificação de Jesus. Eu te provo isso como no caso, quem é a esposa de Adão? Não é a esposa de Adão? Eva. De onde veio Eva como esposa de Adão? Não veio da costela de Adão? Não foi dessa forma que Deus trouxe uma esposa para Adão? Causou ele um sono profundo? E quando ele estava nesse sono profundo, ele retirou da sua própria carne, daquela substância que era do seu próprio corpo, ele fez uma esposa para Adão. Quando Adão acordou daquele sono profundo, que simboliza a morte de Cristo, ele viu agora a sua esposa, a igreja. Por que Deus tirou do seu próprio corpo? Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós, na ressurreição de Cristo, que é quando ele volta daquele sono profundo, nós vamos ter a mesma natureza do corpo de Cristo. Incorruptível. A mulher e o homem se faz um diante de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, era isso que Deus estava fazendo, trazendo uma nova, a esposa de Adão, de Cristo. Porque não havia, até então, nenhuma mulher que pudesse ser a esposa de Cristo. Que tivesse a mesma semelhança dele. Carne da mesma carne e osso do mesmo osso. Naquele momento, Deus não estava fazendo Israel, a Palestina. Naquele momento, a igreja do Senhor, a verdadeira esposa de Cristo, é gerada por Deus, é criada por Deus. Através daquele corte que Jesus teve do seu lado direito. Quando aquele soldado enfiou aquela lança e que todo o sangue dele
se esvaziou por ali até que ficasse nada mais do que água. Naquele momento, Deus fez a igreja, a noiva, para o seu filho, para o seu Adão. Então, irmão, quando nós falamos sobre essas coisas que pregamos, ela impede de nós vermos todas essas coisas. Porque a heresia, a mentira de Satanás, ela vem para esconder, para ofuscar a glória que pertence a Jesus Cristo. Ela vem para esconder o resplendor do Evangelho, da palavra de Deus. É isso que eu quero. As minhas pretensões não é contradizer nada, mas é esclarecer o povo de Deus da verdade. Porque há muito que nós precisamos e há muito que motivos para a igreja se alegrar e louvar o verdadeiro Senhor e digno de todas as coisas. A minha glória jamais vai ser para Israel. A minha admiração jamais vai ser num povo que rejeitou meu Cristo. O meu louvor foi para aquele que me salvou, que é de Jesus. Independente de Israel. O que Israel... Quando nós falamos que Deus parou a sua obra ali, para que nós pudéssemos entrar, nós estamos dizendo para Deus, nós estamos nas entrelinhas da nossa conversa, nós estamos falando que Deus depende para executar o seu plano eterno, que Deus depende da vontade do homem, ou que o homem pode impedir. O que Deus vai fazer? Jamais. Se hoje nós, como igreja, falharmos, existe uma geração aí na frente. Deus levanta eles e põe eles no nosso lugar. A obra de Deus não para. A salvação do homem já foi definida, já foi decretado por Deus lá em cima, antes da fundação do mundo, antes que houvesse a voz do homem aqui na terra. Lama nas cheias de cantalamas. Deus já era Deus. Ninguém pode impedir o que Deus faz. A minha infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel. E fiel a quê? Ao seu plano eterno, ao seu ungido, que o please, que alegrou o coração de Deus. Foi para ele que Deus criou o mundo e todas as coisas que existem. Porque Deus o conheceu antes da fundação do mundo. Como que nós, com essas heresias, vamos anular aquilo que Deus fez? Como se Deus estivesse esperando em nós para executar o seu plano? Não. Deus vai continuar. A sequência que ele deu lá, Deus não tem um segundo plano para o homem. Não. Quando Deus planejou esse plano de salvar o homem, Deus já tinha visto que ele tinha caído, já tinha visto tudo que ia acontecer. Ninguém pode ofuscar a glória que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se você acha que vai receber glória, dizendo que você é servo de Deus, ou qualquer que seja, está errado, irmão. A glória de Deus, ele não dá a outros, a outro povo, a outra pessoa, porque a glória de Deus pertence a Cristo. Cristo é a glória de Deus. E se até hoje nós estamos dentro dessas heresias, isso aqui é só uma das heresias que nós falamos.
A igreja está cheia de heresias. E por causa dessas heresias, eles não conseguem enxergar a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu tenho orado constantemente, dia e noite, lágrimas caem dos meus olhos, dia e noite, para que Deus comece a movimentar as águas, para que Deus comece a trazer luz para esse mundo que está em completa trevas, meu irmão. E Deus tem um plano para você e para mim. E para a sua igreja, que não constitui que não tem placa, que não tem denominação, que não tem possessão da verdade. A verdade está em Deus. A verdade é Deus que te revela. Você não tem a verdade como cativa na tua mão. Não! Você não pode confiar no teu entendimento para conhecer a verdade. Nem no homem e nem no seu próprio entendimento. É por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Para que nos guiasse por toda a verdade. E nós estamos num ponto que a verdade a respeito nossa, neste momento, é que nós temos que voltar-se para Deus novamente. E nós temos que nos arrepender do nosso fracasso como igreja. Nós nos orgulhamos tanto, mas é tempo de nos humilharmos diante da poderosa e potente mão de Deus, para que haja cura, para que nossos olhos sejam abertos novamente, nossos ouvidos possam perceber a verdade. Então, irmãos, eu não estou falando somente com você que é membro da igreja. Eu quero principalmente falar com aqueles que receberam de Deus a incumbência de falar a verdade e de ensinar ao povo a verdade. I hope, eu tenho esperança de que Deus nos tire dessa escuridão e nos humilhe a ponto de nós reconhecermos que nós temos falhado em muitos pontos com Deus. Amém, irmão? É isso que eu gostaria de transmitir à igreja. Eu abençoo a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Porque esse é o abençoador. Em nome de Jesus.